Sou Ulisses Jaroshinski, agente cultural, ator, cineasta, escritor, poeta. Comecei muito cedo, já aos 11 anos, na minha cidade natal, lá no município de Telêmaco Borba, participei do Presépio ao Vivo, montagem realizada pela prefeitura. Isto fez com que, 4 anos depois, eu fosse contratado pela Rádio Sociedade Monte Alegre, e aí me colocaram para apresentar o programa Alegria no Sertão. Ao mesmo tempo, eu estudava na escola Senai e lá acabei me interessando pela poesia. E tive muito estímulo da professora de português e acabei escrevendo uma peça teatral que foi encenada pelos meus companheiros, pelos meus colegas, dirigida por aquela professora, e nesse mesmo dia eu declamei pela primeira vez o poema Dia das Mães, do Giuseppe Ghiaroni. Poema e interpretação e declamação que nunca mais me abandonou. Fiz isso em penitenciárias, emissoras de rádio, televisão e até em missa campal para mais de 15 mil pessoas. Declama para você, mãe, uma poesia. Uma salva de palmas, Ulisses. Mãe, volto a te ver na antiga sala, onde uma noite te deixei sem fala, dizendo adeus como quem vai morrer. Com isso, eu vim para Curitiba e me lembro muito bem do dia 8 de agosto de 1975. Eu procurei um grupo teatral. E esse grupo teatral era o TTF, dirigido pelo ator José Maria Santos. Tive uma trajetória ao longo de 4 anos, sempre orientado pelo José Maria Santos, no TTF. Foram algumas peças em que eu fui sempre o protagonista. José Maria Santos depositava muita confiança em mim, tanto que adolescente ainda me profissionalizou. Me levou para a sua companhia dramática independente, onde eu cheguei a excursionar com ele com um famoso monólogo lá do Sérgio Jockmann. Também fiz com ele, na mesma companhia, e mais Lala Schneider, a peça O Exercício, que também excursionamos pelo Paraná e Santa Catarina. Desenvolvi também aí uma pequena carreira no cinema. Começou como uma figuração no filme Aleluia Gretchen, do Silvio Bach, e foi até o Aqui Começa Futuro, direção do Giancarlo. Fiz outros curtas-metragens e, em função daquele meu trabalho iniciado na Rádio Monte Alegre, eu passei a narrar filmes documentários produzidos na Central de Cinema Super 8 da Escola Técnica Federal do Paraná, onde também realizei o meu primeiro filme, o Telefonada, uma animação, um documentário sobre o processo de comunicação por telefone. Quando da criação do Sindicato dos Artistas, em 1978, quem tomou a frente foi o ator José Maria Santos, e eu tive um dos trabalhos designado por ele para incentivar os artistas do Paraná a se inscreverem, a se cadastrarem no Sindicato dos Artistas, no SATED Paraná. Então eu fui à casa dos artistas, dos atores, das atrizes, dos técnicos, para que o SATED pudesse finalmente ser criado no Paraná. Eu criei a minha própria companhia de teatro, a Canto Aberto Produções Artísticas, com as quais realizamos alguns espetáculos. Um deles que fez algum sucesso era o espetáculo Júri do Povo, com a direção do Lutero Almeida. Naquele momento eu já estava me dedicando ao jornalismo cultural. E fui durante alguns anos crítico de teatro e de espetáculos no Jornal do Estado. Assinava a primeira página do caderno de cultura chamado Espaço 2. Ali desenvolvi uma série de artigos, não só de caráter artístico, mas também cultural. Muitas reportagens, muitos artigos que eu fiz nesse período contemplaram as áreas
de cultura especificamente. E acabei criando talvez o primeiro site, já nos anos 90, com o título de Saga dos Polacos, na sequência o livro que eu lancei no ano de 2000, o Saga dos Polacos, a história da Polônia e seus imigrantes no Brasil. Porque há um certo preconceito com a palavra, né, desde o século XIX. E aí esses que se intitulam poloneses, termo criado em Curitiba em 1927, a discriminação que a etnia sofria em Curitiba e no sul do Paraná, principalmente, e conseguia ao longo destes 20 anos como que quebrar um pouco este preconceito com a palavra polaco. Preconceito da própria etnia, em que eu acabei indo para a Polônia em função do site e do livro, fazer um doutorado em História e me aprofundar mais ainda na imigração polaca para o Brasil, principalmente. Foi aí que resolvi também lá fazer um mestrado em Cultura Internacional, cujo tema foi Polaco ou Polonês? E surgiu aí, então, depois de 10 anos, o livro Polaco, Identidade Cultural do Brasileiro Descendentes de Imigrantes da Polônia. Comecei a desenvolver atividades na televisão e continuei as minhas atividades como videomaker, onde eu realizo não só o roteiro, mas também a câmera, a edição, a narração. E por 2 anos, depois da minha volta da Polônia, eu fui o presidente do Instituto Curitiba de Arte e Cultura, que é responsável pela manutenção dos grupos de música da Prefeitura de Curitiba. Eu passei a me dedicar, nos últimos anos, à declamação de poemas através da internet, do YouTube. São mais de 60 poesias de poetas brasileiros e internacionais, além de fazer a realização de documentários de personalidades do mundo artístico do Paraná, como o Padre Penalva, sobre o qual eu fiz um documentário de longa-metragem. Também o ator José Maria Santos foi alvo de um dos meus documentários em longa-metragem, José Maria Santos, o Arteiro do Paraná, e um artista curitibano, criado no interior e que fez sucesso no Brasil com o nome e com composições em inglês, o famoso Chris McClayton, A Guerra do Contestado, com o qual, nas pesquisas, durante a minha permanência, as minhas atividades na TV Educativa do Paraná, eu realizei uma série de interprogramas, mais de 50 interprogramas, nas áreas da cultura, da história e das artes do Paraná. Então, nesses anos todos, eu tenho me dedicado de forma efetiva e quase que permanente às áreas da literatura, com publicações de livros, são já 8 livros publicados, na área da etnia polaca, da qual faço parte, e também de alguns levantamentos do patrimônio cultural e histórico, como o livro Sepultados em Harmonia, cemitério localizado na Fazenda Monte Alegre, fazenda de propriedade das Indústrias Klabin, no município de Telêmaco Borba. Minha vida tem sido dedicada há mais de 40 anos à contribuição cultural às coisas do Paraná e aos seus personagens e aos seus artistas.